Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Bem, Marcelo, por essa apresentação e por Deus usar as crianças, né, para nos ensinar o verdadeiro significado da Páscoa. Amém. Todo mundo pegou o presentinho? O irmão já comeu chocolate? Deixa eu esconder o meu aqui então. Aleluia. Olha, uma peça que nos ensina, né? Deus usa as crianças para nos ensinar o verdadeiro significado da Páscoa. E é claro que a cultura e a mídia, né, ela prega uma Páscoa baseada no coelho de Páscoa, né? E a gente tem que estar atento a tudo isso, né? Para que o verdadeiro significado da Páscoa possa estar marcado na nossa mente e no nosso coração. Amém? E Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E foi muito bom poder ouvir as crianças. Eu imagino que a cena que nós vimos aqui é uma cena do dia a dia. Quantas crianças, né, que convivem com os nossos filhos não sabem o verdadeiro significado da Páscoa e atribuem a Páscoa integralmente a um coelho e a um ovo de chocolate? Que Deus possa nos usar para sermos ministros também desta nova aliança, para que possamos também ensinar aquele que não conhece o verdadeiro significado da Páscoa. E que Deus também possa usar as nossas crianças, né, desta forma simples, humilde, mas muito poderosa em ensinar o que é a verdadeira Páscoa. Amém, queridos? Assim, então, nós já iniciamos o culto desta manhã, podemos adorar a Deus através dos cânticos, podemos contemplar uma peça teatral. Agora o Senhor tem uma semente a ser lançada no nosso meio. Então, convido a igreja para que fique de pé em nome de Jesus. Senhor amado, nós queremos te louvar e te adorar nesta manhã, Senhor. Porque celebramos a Páscoa, Senhor. E o Senhor nos deu esta condição, Senhor. O Senhor nos deu saúde para estarmos aqui. O Senhor nos deu entendimento e o Senhor nos trouxe até a tua casa, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta obra redentora, Senhor Deus. Por este plano que nos alcançou, Senhor. Agora fica conosco, Pai, até o final deste culto, Senhor. Existe uma palavra a ser semeada, existe uma semente, Pai, a ser jogada hoje, que ela possa encontrar num terreno fértil. Para isso, Pai, tira todo o cansaço, todo o sono, toda a distração, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que nenhum mal sobrevenha sobre a tua casa, sobre a tua igreja e sobre as vidas que estão aqui, Senhor, e que o Espírito Santo de Deus possa me usar nesta manhã em nome de Jesus. Que possa ser uma palavra vinda realmente de Ti, Senhor, e que não saia nada da minha boca que não seja mandada, enviada por Ti, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos e agradecemos pela vida de cada um que está aqui, por cada família representada neste lugar, Senhor, também por aqueles que nos acompanham ali, Pai amado, das suas casas pela internet, Senhor. Abençoa, guarda, Senhor, e fica conosco, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Aproveita já que você está de pé, meu irmão, abra sua Bíblia ali em Jeremias, no capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Aproveita já que você está de pé, meu irmão. Abra sua Bíblia ali em Jeremias no capítulo 31. Nós falamos um pouquinho já sobre a Páscoa dos hebreus. A verdadeira Páscoa. Então, a libertação do povo hebreu do Egito. E aí, anualmente, então, eles celebravam, porque Deus ordenou que eles celebrassem. E aí na trajetória deste povo no deserto, Deus aparece a Moisés e Deus entrega a Moisés ali os 10 mandamentos. Deus entrega a lei para Moisés para que o povo então pudesse estar agora debaixo de uma lei. Debaixo de uma aliança. Deus fez uma aliança com o povo hebreu. Essa aliança baseada na lei mosaica.
E eles continuaram então caminhando, olhando para esta lei, olhando para esta aliança, e aliança significa um compromisso. Aliança significa berit, no original hebraico, e berit significa um pacto, um compromisso. Deus fez um compromisso com o povo hebreu, e entregou uma lei para o povo. E aí o tempo foi passando, e agora ali em Jeremias, no capítulo 31, no verso 31, Deus usa o profeta Jeremias para dizer algo que haveria de acontecer, uma profecia. E aqui está relatada esta profecia de Jeremias, que diz no versículo 31, acompanhem comigo. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém? Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Essa foi a profecia que Deus usou Jeremias a entregar ao povo. Então o Senhor falou aqui que faria uma nova aliança, uma aliança diferente, porque o povo não estava cumprindo a aliança berit, um compromisso, berit, um pacto. Quem é casado aqui tem uma aliança na mão. Esta aliança significa um compromisso do esposo com a sua esposa. E Deus então fez este pacto com o povo, este compromisso. Mas ele falou através de Jeremias que ele faria uma nova aliança, um novo compromisso, um novo pacto. E agora nós vamos para o Novo Testamento. Agora nós vamos para o Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 22. Chegou o momento dessa nova aliança. Lucas capítulo 22. Versículo 7. Todos os grandes feitos da história da humanidade, Deus profetizou. Deus sempre fala antes do que vai acontecer. E neste assunto da aliança, Deus falou antes que faria uma nova aliança. E que esta aliança seria diferente. E Jesus, quando veio à terra, ele também falou sobre esta nova aliança. Mas muitos não creram, muitos não acreditaram. O coração endurecido, o coração incrédulo do povo hebreu não permitiu que eles aceitassem esta nova aliança. Pelo contrário, João no capítulo 1 diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porém, aqueles que o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então hoje, nós temos este direito, nós temos esta condição de sermos filhos, porque o povo hebreu recusou a aliança. O povo hebreu não entendeu, o povo hebreu não entendeu os sinais, não entendeu as profecias. Mas eis que aqui, Lucas no capítulo 22, no verso 7, nós vamos ler agora. Diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus, ele já havia ido em outras Páscoas para Jerusalém. Ele tinha este hábito de ir a Jerusalém neste período desta festa onde era comemorada a Páscoa. Então existia uma semana de cerimônias ali. E Jesus, ele havia ido a Jerusalém em outras oportunidades, porém, esta era a última Páscoa. Esta era o cumprimento da profecia.
Porque aqui nesse contexto, ele chegou então o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Lembra daquela cerimônia que os hebreus judeus faziam em todas as Páscoas? Então, esta era a forma que eles celebravam a Páscoa, com pães sem fermento. E também sacrificando o cordeiro pascal e comendo a carne do cordeiro. No versículo 8, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Então Jesus manda Pedro e João: olha, vai à frente preparar a Páscoa, a ceia. E vocês encontrarão um homem com um pote de água, e este será aquele que vai abrir a porta da sua casa para que nós possamos celebrar a Páscoa. Um homem até então desconhecido, que abriu a porta da sua casa, colocou Jesus e os discípulos num cenáculo, num quarto superior, um quarto de honra. Então aqui nós vemos uma oferta. Uma oferta. Este homem foi generoso e fez ali uma oferta para Jesus. Então Jesus pede para entrar na sua casa e ele abre a porta da sua casa. É lindo, não é? Lá em Apocalipse capítulo 3, no verso 20, o que Jesus fala? Ele fala que ele bate a porta. E aquele que abrir, ele entrará e ceará com ele. E ele com Jesus. Foi isso que esse homem fez. Jesus bateu a porta, ele abriu, Jesus entrou e ceou com ele. Amém, queridos? Só um parênteses. Mas, depois disso, versículo 10, ele respondeu: ao entrarem na cidade, encontrarão então aquele homem carregando o pote de água. Sigam ele até a casa em que ele entrar. E digam ao dono: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes? Então ali eles entraram. No versículo 12, ele lhe mostrará uma ampla sala, e ali então eles foram. No versículo 13, eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Obviamente dizendo, esta é a última Páscoa que eu cearei com vocês. Não cearei mais novamente, não cearei novamente, até que se cumpra no reino. No versículo 17, então, recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Lembra da profecia? Lembra que existiria uma nova aliança? Que Deus faria uma nova aliança com o povo? E Deus dá características desta aliança. E nós vamos falar dessas características hoje. Porque esta aliança, Jesus propôs para mim e para você. Na verdade, Deus nos deu este presente. Nós podemos fazer parte deste compromisso, deste pacto, desta aliança. Então Jesus aqui, ele sela a profecia dizendo: esta é a nova aliança no meu sangue. No meu sangue, que é derramado em favor de vocês. E quando nós vamos para a antiga aliança, quando nós lemos ali em Êxodo, todo aquele cenário que o Senhor entrega a lei, e o Senhor ali entrega as pedras com os mandamentos.
Moisés então ele mata os animais e ele mergulha aquela pedra no sangue para selar aquela aliança. Olha o que Jesus faz aqui. Ele sela também esta aliança no seu próprio sangue. No seu próprio sangue. Pois não existe remissão de pecados sem derramamento de sangue. Mas ele derramou o seu próprio sangue por mim e por você. Esta é a verdadeira Páscoa. Esta é a verdadeira Páscoa. E quais são as características desta nova aliança? O autor de Hebreus nos fala. Então convido você agora a abrir a sua Bíblia em Hebreus no capítulo 8. No versículo 6. Todos encontraram? Hebreus no capítulo 8, versículo 6. E quando nós lemos todo o livro de Hebreus, nós percebemos que os judeus convertidos a Cristo estavam com muita dificuldade de entender tudo isso. Porque eles aprenderam uma forma diferente de comemorar a Páscoa, uma forma diferente de entender o que era o sacrifício. Porque os hebreus, o povo judeu estava acostumado a um sacrifício anual, onde um sumo sacerdote entrava num lugar especial do tabernáculo, e este homem, através do sacrifício dos animais, através do sangue desses animais, fazia a expiação do pecado do povo. Então essa cerimônia ela era repetida anualmente, e eles estavam tão acostumados com essa cerimônia, mas como assim? A partir de agora não tem mais necessidade. Então o povo judeu estava com tanta dificuldade em entender esta nova aliança, que o autor de Hebreus ele explica. E ele fala de Jesus Cristo como sumo sacerdote que tirou de uma vez por todas o pecado do mundo. Não é mais necessário entrar todo ano em um lugar para tirar o pecado do povo. Você não precisa mais de um intercessor para entrar no Santo dos Santos para tirar o seu pecado. Agora você tem um sumo sacerdote. Agora você tem Jesus que entrou neste lugar, no tabernáculo não da terra. A palavra diz que ele está num tabernáculo nos céus, o verdadeiro tabernáculo. E ele tirou, e ele já fez esta cerimônia única e exclusivamente por nós, uma única vez. Então o autor tenta explicar isso para o povo. Olha, você tem um sumo sacerdote, o nome dele é Jesus Cristo. Não precisa mais fazer anualmente essa cerimônia, porque Jesus já fez por você. E aí o autor de Hebreus, então, ele começa a explicar isso para o povo. E aí no versículo 8, o autor fala de características desta nova aliança. E aí se você tiver uma caneta, marca, escreva, porque vai ser importante para a sua vida espiritual. Versículo 6 do capítulo 8. E o contexto fala assim: o sumo sacerdote de uma nova aliança. Ou seja, Jesus Cristo é o sumo sacerdote de uma nova aliança. E aí no versículo 6, agora porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Ou seja, uma aliança superior à antiga, com promessas superiores à antiga. Então a primeira característica da nova aliança no sangue de Jesus, ela é superior à antiga. E ela tem promessas superiores à antiga. E uma dessas promessas é a vida eterna. Por isso essa aliança tem promessas superiores, porque é promessa de vida eterna. Amém, queridos? Versículo 7. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Ou seja, a segunda aliança é perfeita. Porque se a primeira fosse perfeita, não precisaria colocar uma outra sobre ela.
Então a primeira característica é que ela tem promessas superiores e ela é superior. Segunda característica, porque a segunda aliança ela é perfeita, mostrando que a primeira era imperfeita. Próximo versículo 8. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastarei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Lembra dessa profecia? A profecia de Jeremias. O autor de Hebreus então traz aquilo que já havia sido dito e fala de uma nova característica desta nova aliança. Ou seja, é uma aliança que não é mais escrita em pedras ou em algum outro lugar. Aonde esta nova aliança é escrita? No coração e na mente. Então essa nova aliança, meus amados, é uma aliança que vai de dentro para fora. Não é uma aliança agora que vem de fora para dentro. Essa nova aliança, ela é marcada. Ela é marcada na nossa mente, porque Ele coloca dentro da mente. E ela é escrita no coração. Quem pode colocar algo dentro de nós? Amém, querido? Está dando para entender o contexto? Está dando para entender? Então, meus amados, esta outra característica da nova aliança, ela é interna, ela é invisível. Ela está dentro de nós. E ela é colocada pelo Espírito Santo. Esta nova aliança, ela é através do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode marcar algo no seu coração e na sua mente. Só o Espírito Santo pode marcar algo no seu coração e na sua mente. E por que ele fala de mente e coração? Porque a mente é onde está nosso intelecto, onde está aquilo que a gente pensa, a nossa razão. E no nosso coração estão as nossas emoções. E ele faz questão de colocar dentro da nossa mente e marcar dentro do nosso coração, através do Espírito Santo. Então, esta é uma aliança superior, é uma aliança perfeita, e é uma aliança interna, de dentro para fora, uma aliança invisível. Amém? 3 características dessa nova aliança. Tem mais. Versículo 11. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Quarta característica da nova aliança, ela é para todos. Deus agora não faz diferença entre judeus e gentios. Esta nova aliança é para mim e para você. Não importa de qual nacionalidade você é, não importa a tua classe social, não importa a tua raça, nada importa agora. Esta aliança, ela é proposta para todos, todos, todos. Amém? Este pacto, este compromisso, este berit, é para todos. Está disposto para toda a humanidade e proposto a toda a humanidade. E aí no versículo 12: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ai, meu Deus, é uma aliança de misericórdia, porque através dessa nova aliança, no sangue de Jesus, a palavra diz que seremos perdoados a maldade, e o Senhor não se lembrará mais dos nossos pecados. Então é uma aliança de amor, é uma aliança de misericórdia, é uma aliança de remissão dos nossos pecados,
Por quê? Porque no céu o pecado não entrará. E através da antiga aliança era impossível vencer o pecado sozinho. Uma nova aliança com o Espírito Santo, uma nova aliança no sangue de Jesus. Ele veio para nos dar condições de entrarmos no céu. De entrarmos no céu. Mas assim, como os hebreus não creram na aliança primeira, morreram no deserto, pela incredulidade, muitos morrerão por conta da incredulidade, porque não olham para o sangue de Jesus e reconhecem o poder do sangue de Jesus. Não reconhecem o poder do sangue de Jesus. Nós podemos viver a nossa vida indo à igreja, servindo a Deus, não reconhecendo o poder do seu sangue derramado na cruz. O apóstolo Paulo fala sobre isso a Coríntios. E ele fala assim no capítulo 5 de Coríntios, 1 Coríntios: cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com a imoralidade que está no meio de vocês. Jesus é o Cordeiro Pascal. E ele fala assim: onde está o teu compromisso com Jesus? O compromisso desta igreja com o Cordeiro, que entregou a sua vida. E se nós formos a Isaías capítulo 53, eu não iria, mas eu vou, porque o Senhor está falando, vai lá. Isaías capítulo 53. Versículo 4. O que o apóstolo Paulo estava falando era assim: lembra o que Jesus fez por você. E Isaías também profetizou como seria. Olha o que Isaías diz aqui no versículo 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, foi afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Foi isso que ele fez por você e por mim. Versículo 10 diz: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. O Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois de ter sofrido de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos. Ele sofreu, mas ele foi honrado por Deus. Ele foi exaltado e hoje ele está do lado de Deus. Ele reina. Ele reina. E sabe por que Jesus reina? Porque ele foi obediente, obediente até a morte. O que Paulo estava querendo dizer a Coríntios é: qual é a tua parte no acordo, meu irmão? Qual é o teu compromisso nesse pacto de vida eterna? Qual é o teu compromisso neste pacto que foi feito no sangue de Jesus? Porque o Berit é um compromisso entre duas partes. Jesus já fez a parte dele. E a pergunta é: será que eu estou fazendo a minha parte? Será que eu estou fazendo a minha parte? E ele não exige muito de nós. Primeiro, ele exige um coração contrito e quebrantado. Ele pede um verdadeiro adorador.
e Ele quer olhar o teu coração e ver a tua fé. Só isso. E através da fé e do amor, nós teremos condição de retribuirmos a nossa parte no combinado. Não é a obra que vai nos levar ao céu, é a nossa fé. Mas através da nossa fé, as obras vão acompanhá-las. Obra de arrependimento, obra de perdão, obra de compaixão. Elas acompanham a nossa fé. Acompanham. Isso aqui foi o que Jesus passou naquele dia para poder selar esta nova aliança. E aí, voltando a Hebreus, no capítulo 8. Versículo 13. Estamos quase encerrando. Hebreus 8:13. Tem mais uma característica essa nova aliança. A palavra diz, chamando nova esta aliança, Ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Ou seja, a nova aliança é imutável. A nova aliança permanece para sempre. Permanece para sempre. Independente de qualquer coisa, independente da nossa infidelidade, a aliança permanece para sempre. Então, uma aliança superior, com promessas superiores. Uma aliança perfeita, uma aliança interna que é marcada dentro de nós, na nossa mente e no nosso coração. Não mais em leis escritas em algum lugar, mas não, elas estão escritas agora dentro de nós. Por isso, nós temos condição de fazer a nossa parte no combinado. Porque está dentro de nós. Uma aliança para todos. Uma aliança de misericórdia. Por quê? Porque tira o nosso pecado. Tira a nossa culpa. Tira a nossa sujeira. Limpa as nossas vestes. Nos torna novas pessoas. Nos torna novas criaturas. Nos torna pessoas limpas no sangue de Jesus. E por último, uma aliança imutável que permanece para sempre. Amém? Esta nova aliança, no sangue de Jesus, ao qual, quando nós tomamos na Santa Ceia, nós declaramos, eu quero esta aliança, eu faço parte desta aliança, eu reconheço o poder que há no sangue de Jesus. Então, quando eu tomo um copo de suco, meu Deus, este representa o sangue, e eu tomo, e ele entra, e este é o símbolo da nova aliança. A Santa Ceia e o batismo nas águas. Amém, queridos? E por último, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 4. Esse apóstolo Paulo, meu Deus. Paulo, depois de passar por tudo isso, não caminhou com Cristo, mas aceitou Cristo, aceitou Jesus na sua vida, aceitou o evangelho pregado pelos apóstolos, aceitou as boas novas. E aí Paulo, então, agora ele é usado por Deus para continuar a obra. E aí aqui no capítulo 3, no versículo 4, o apóstolo Paulo está falando assim agora, nós somos ministros de uma nova aliança. Agora Paulo está sendo ministro dessa aliança, agora Paulo está ministrando esta aliança, e ele diz no versículo 4, tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança,
não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes eu ouvi esse versículo, que a letra mata, a letra mata. A letra baseada na aliança antiga, ela não gerava vida, ela gerava morte. Mas a nova aliança no Espírito gera vida. E esta vida está dentro de você. Esta vida está marcada no seu coração e na sua mente. Basta nós crermos. Basta crermos. E você não vai crer porque eu estou falando. Se você crer, é porque o Espírito Santo está ministrando na sua vida. Porque é o Espírito Santo quem coloca algo dentro de você. O homem não tem condição de colocar nada dentro do seu coração, nem da sua mente. O Espírito Santo, ele entra, ele faz morada, e ele começa a ministrar tudo isso no seu e no meu coração. E a partir daí, você e eu seremos ministros de uma nova aliança. Uma nova aliança. Essa é a proposta de Jesus Cristo, nesta Páscoa, selar com você e comigo uma nova aliança. Uma aliança baseada no sangue de Jesus. Quando eu li a ceia de Lucas, relatando a ceia, ali nós percebemos que eles iam preparar o pão sem fermento e o cordeiro. Mas nós vimos na ceia que não tinha o cordeiro. Eles não comeram a carne do cordeiro. Eles comeram o pão e tomaram do vinho. Por que o cordeiro não estava ali para ser comido? Porque o cordeiro estava sentado, o cordeiro estava sendo preparado, o cordeiro estava sendo preparado para ser entregue logo mais. E aí sim, hoje, através do pão, nós podemos comer a carne do cordeiro. A carne do cordeiro. Esta é a verdadeira Páscoa. Amém, queridos? Então que possamos ceiar, que possamos celebrar com entendimento. Por que com entendimento? Porque a nova aliança marca a nossa mente. E a mente é onde está a razão. Então não é um culto só de emoção. Ah, glória a Deus e glória a Deus, mas amanhã tem um novo dia. Amanhã é um novo dia. Então Deus também quer a razão. Adorá-lo, cultuá-lo, celebrá-lo com entendimento. Que seja assim em nome de Jesus. Amém, meus amados? Aleluia. Peço à igreja para que se levante. E eu quero chamar o pastor Gu aqui à frente. Nós temos pão sem fermento aqui. Sabe? Quando Jesus ali, no Egito ainda, ele pede para eles fazerem pão sem fermento, é porque não tinha tempo. Era algo muito rápido, não dava tempo de deixar a massa descansar, para depois comer o pão. Pão sem fermento. Coisa rápida, por quê? Porque eu estou passando. Estou passando. Amém, queridos? Que nós possamos abrir a porta do nosso coração, porque Jesus está batendo a porta. E existem profecias de que Ele está voltando. E todas as profecias que Deus fez, algumas já se cumpriram, e as outras ainda se cumprirão. E a profecia do retorno de Jesus, nós entendemos, pela sua palavra, e pelos sinais, que ela está para se cumprir. Talvez os discípulos não estavam entendendo que aquela era a última ceia deles. Até porque quando Pedro estava lá orando com Jesus, Jesus fala: Pedro, você não pode nem orar uma hora comigo, meu filho. Talvez ele não estava entendendo que aquele poderia ser o último momento que ele estava com Jesus. Se ele soubesse, eu acho que ele ficaria o tempo todo com Jesus. Meus amados, talvez esta seja a última ceia. Jesus pode voltar. Que nós possamos crer em tudo isso, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Nós aproveitamos também para encerrar a transmissão ali, online. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um que nos acompanhou durante este culto. Nós convidamos você a vir aqui à igreja
nos visitar. Você que não conhece a IEG ainda, aqui na Alameda Araguaia 681 em Alphaville, você é o nosso convidado especial. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia.